A vida muda em um único segundo. E às vezes é no silêncio de um semáforo que ela revela o que mais tentamos esconder. Então, se inscreva agora para não perder histórias que atravessam a alma e seguem com você por muito tempo. O mundo de Álvaro seguia dentro do conforto do seu sedã de luxo, enquanto o ar frio afastava o calor da tarde e uma música suave preenchia o espaço, até que o sinal fechou e tudo pareceu congelar. E foi nesse instante que seus olhos, guiados por um acaso que parecia destino, deslizaram para a calçada à direita, onde uma mulher encolhida sobre um papelão sujo tentava cobrir as próprias pernas com um cobertor gasto, o cabelo escuro emaranhado, a pele marcada pela poeira da rua e as roupas largas demais para o corpo magro. Uma figura que não combinava em nada com o mundo polido que ele conhecia, mas que ainda assim fez o coração dele falhar, porque aquele rosto carregava uma lembrança impossível de ignorar. Uma memória que doía mais do que qualquer negociação já enfrentada. Álvaro sentiu um gosto amargo subir, enquanto percebia que aquela mulher era Lara, a mesma que um dia havia cruzado sua vida de forma simples e honesta. E quando o sinal abriu e os carros atrás começaram a pressionar com buzinas impacientes, ele simplesmente desligou o motor, ignorando o caos ao redor, abrindo a porta no meio da avenida e caminhando em direção a ela como se nada mais existisse, tropeçando nos próprios passos, enquanto o coração batia com força contra o terno caro. E ao se aproximar, viu a mulher se encolher num gesto de defesa, como quem espera a agressão do mundo que já lhe tirou quase tudo, murmurando com voz fraca que não tinha nada para dar e só queria ficar em paz, palavras que atravessaram Álvaro como lâminas silenciosas. Ele sentiu os joelhos cederem e caiu ali mesmo na calçada suja, esquecendo o tecido fino da roupa e os sapatos italianos, porque naquele instante o que importava era a verdade crua diante de seus olhos, e com a voz falhando, deixou escapar que era ele, que era Álvaro, e que estava ali. E a mulher lentamente baixou os braços e ergueu o rosto, revelando um olhar tomado por vergonha e espanto, como se quisesse fugir, mas o próprio corpo não obedecesse. E naquele silêncio pesado, os dois entenderam que o passado havia acabado de alcançá-los de forma brutal. A vergonha fazia o corpo de Lara encolher, enquanto ela tentava esconder o rosto sujo pelas lágrimas, e o mundo ao redor parecia distante, como se só existissem ela e Álvaro naquela calçada. E quando ele segurou as mãos dela, sentindo o frio da pele machucada, as memórias do passado vieram como uma onda silenciosa. Os cafés da manhã, as roupas arrumadas, os pequenos gestos de cuidado que nunca haviam sido valorizados, e o coração dele apertava enquanto tentava entender como aquela mulher que fazia parte da sua vida agora estava ali. Eu não posso deixar o senhor me ver assim, isso dói demais. Eu tinha uma vida, eu tinha orgulho do que eu era. Álvaro sentia um nó na garganta, enquanto tentava juntar as peças daquilo tudo, lembrando do que Fernanda havia contado, de como acreditou sem questionar, e a culpa começava a pesar mais do que o trânsito ao redor. Eu pensei que você tinha se aposentado. Fernanda me disse que você pediu para sair e foi cuidar da sua mãe no interior. Lara puxava as mãos de volta para junto do peito, os olhos ardendo enquanto a verdade saía como uma ferida aberta. Isso foi mentira. Eu nunca pedi demissão. Eu nunca quis sair daquela casa. Eu fui empurrada para fora. Eu fui humilhada, acusada de algo que eu nunca fiz. O vento frio passava pela rua enquanto o silêncio se tornava pesado. E Álvaro sentia o mundo que conhecia começar a rachar lentamente. Eu voltei da viagem e você não estava mais lá. Fernanda disse que você não queria despedidas. O choro de Lara aumentava enquanto ela tentava respirar fundo para continuar. Ela me chamou na sala 2 dias depois que o senhor viajou. Estava segurando aquele colar de diamantes, aquele que sempre ficava no cofre, e disse que tinha encontrado ele na minha bolsa. Eu jurei pela vida do meu filho que nunca toquei naquele colar. Mas ela não quis ouvir.
Me expulsou como se eu fosse lixo. Cada palavra parecia um golpe silencioso no peito de Álvaro, enquanto ele entendia que tudo o que viveu nos últimos meses tinha sido construído sobre uma mentira. O relato de Lara continuava a se derramar como uma ferida aberta, enquanto Álvaro sentia a raiva crescer por dentro, fria e cortante. E o mundo ao redor parecia desaparecer quando ela revelava como Fernanda havia gritado com ela na frente de todos, chamando-a de ladra e ingrata, ameaçando chamar a polícia se eu não saísse naquele mesmo minuto. E a humilhação ainda queimava quando as palavras saíam em forma de desabafo, dizendo que se eu tentasse falar com o Senhor, ela plantaria provas contra mim e me faria ser presa, porque ninguém acreditaria numa empregada contra a própria esposa. E os punhos de Álvaro se fechavam enquanto aquela verdade se tornava impossível de ignorar. Eu perdi tudo, seu Álvaro. Fiquei com fama de ladra, sem carta de recomendação. Fernanda ligou para todas as agências e destruiu meu nome. Ninguém me dava trabalho. O dinheiro do aluguel acabou. O dono me colocou para fora. O choro de Lara se tornava mais alto e ela limpava o nariz na manga da camisa suja enquanto continuava. Eu não podia deixar meu filho na rua comigo. Não podia. Uma vizinha antiga, Dona Maria, ficou com ele por caridade. Eu só consigo ver meu menino aos domingos, quando junto umas moedas, pedindo ajuda para comprar um pão. Álvaro olhava para aquela mulher quebrada, a mesma que um dia deixava um prato de sopa quente quando ele chegava tarde do trabalho, a mesma que o viu chorar quando perdeu o pai. E agora estava ali por causa de uma mentira, e algo dentro dele se tornava claro e pesado ao mesmo tempo, uma decisão que já não podia mais ser evitada. Eu não vou deixar você aqui nem mais um minuto. Ele se levantava devagar, sentindo o peso do mundo nos ombros, mas também uma força nova crescendo por dentro, e estendia a mão para ela com uma firmeza suave. Levanta, você não vai enfrentar isso sozinha. Lara hesitava, ainda presa ao medo que Fernanda havia plantado em seu coração. Ela disse que ia me destruir se eu te procurasse, que eu nunca ia me recuperar. O olhar de Álvaro escurecia com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Deixa ela comigo, agora eu sei de tudo, e quem vai responder por isso não é você. O olhar de Álvaro se perdeu no horizonte, onde o prédio luxuoso em que morava recortava o céu. E a memória de uma semana antes voltou como um golpe silencioso. Quando Fernanda desfilava naquele jantar beneficente, usando o mesmo colar que havia acusado Lara de roubar, e a certeza da mentira se tornava insuportável enquanto a fúria tomava cada parte do seu corpo, fria e calculada, fazendo ele entender que a vida de Lara havia sido destruída por puro capricho, por uma maldade que não conhecia limites. E enquanto o trânsito se acumulava atrás do carro parado, ele sentia que não podia mais fingir. Aquele colar nunca sumiu. Eu vi no pescoço dela. Fernanda usou ele como se nada tivesse acontecido. Ela destruiu a sua vida e te separou do seu filho por puro prazer. Álvaro abriu a porta do carro e guiou Lara pelo braço com cuidado, sem se importar com o banco ou com o terno caro que poderia manchar. Entra, eu não ligo para o carro, nem para o terno. Hoje tudo vai mudar. Lara hesitava, ainda presa ao medo que carregava no peito. Eu estou suja, vou estragar tudo. A voz dele era firme e tranquila ao mesmo tempo. Você não estraga nada, quem sujou tudo foi ela. O carro partiu, deixando para trás a calçada onde Lara havia dormido, e dentro do silêncio pesado, Álvaro dirigia com os olhos fixos na estrada, enquanto a imagem dela encolhida no papelão queimava em sua mente, e ao lado dele, Lara se apertava contra a porta, tentando ocupar o menor espaço possível. O cheiro da rua, impregnando os bancos claros, uma prova viva do que Fernanda havia feito. E ele sabia que não podia levá-la para casa. Aquele lugar estava contaminado pela mentira. Então mudou o rumo e seguiu até um apart-hotel no centro da cidade, um refúgio discreto que a empresa mantinha para executivos, um lugar onde ela estaria segura.
O carro deslizava para dentro da garagem subterrânea do Apart Hotel, enquanto Lara segurava o cinto como se fosse a última âncora que ainda a mantinha inteira, e o medo fazia seus olhos correrem de um lado para o outro, como se Fernanda pudesse surgir de qualquer sombra. E Álvaro desligava o motor e se virava para ela com cuidado, percebendo que havia algo ainda não dito escondido atrás daquele pânico que não combinava apenas com a demissão. Eu estou te levando para um lugar seguro, com cama limpa, água quente e comida. Ninguém vai te tirar de lá. Lara respirava com dificuldade, as mãos apertadas até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu não posso. Se Fernanda descobrir, ela prometeu acabar comigo. O silêncio que se seguiu parecia pesado demais, e Álvaro sentia que a verdade ainda estava incompleta. O que mais ela te disse? Eu vejo no seu rosto que é algo pior do que perder o emprego. As lágrimas voltavam a descer, abrindo caminhos claros na poeira do rosto de Lara. No dia em que ela me expulsou, eu falei que ia esperar o senhor voltar da Europa e contar tudo, e ela riu. Riu como se eu fosse nada. Disse que se eu abrisse a boca ou chegasse perto do senhor, ela usaria os contatos da família no conselho tutelar, que ia dizer que eu era incapaz, que eu vivia na rua, que eu usava coisas erradas, que ia fazer o meu filho desaparecer no sistema, que eu nunca mais ia ver o Lucas. Cada palavra fazia o sangue de Álvaro subir quente pelo pescoço, transformando lembranças felizes em algo amargo. E a imagem da mulher que sorria nas colunas sociais agora parecia uma máscara fria e vazia. Ela ameaçou separar uma mãe do próprio filho por dinheiro? Lara apenas assentia, o corpo tremendo. Mas um soco teria doído menos. Álvaro fechava os olhos por um segundo, sentindo uma clareza dura se formar dentro dele. Escuta bem o que eu vou te dizer. O Lucas não vai a lugar nenhum. E Fernanda não vai mais mandar na sua vida. Ele abriu a porta do carro e ofereceu a mão. Não como um gesto de poder, mas como uma promessa silenciosa de que ela não estava mais sozinha naquele mundo que havia tentado apagá-la. O apartamento do Apart Hotel parecia um outro mundo para Lara. Lençóis brancos, toalhas macias e o silêncio limpo que fazia o peito dela finalmente baixar a guarda. E quando o cansaço venceu e ela se deixou cair na cama, não foi de tristeza, foi de alívio, enquanto Álvaro pedia uma refeição completa e deixava um envelope com dinheiro sobre a mesa. Uma promessa concreta de que aquela noite não seria mais uma luta pela sobrevivência. Toma um banho quente, come e descansa. Amanhã cedo vamos buscar o Lucas na casa da Dona Maria e ele vai ficar aqui com você. Os olhos de Lara se encheram de gratidão e ela tentou beijar a mão dele. Mas Álvaro a envolveu num abraço desajeitado, mais humano do que qualquer gesto elegante. Não me agradece ainda. Eu só estou consertando o que deixaram quebrar. A volta para a mansão foi como atravessar um território contaminado. Cada janela iluminada parecia zombar dele. E ao entrar pela porta da frente, Álvaro vestiu sua máscara de indiferença enquanto Fernanda estava jogada no sofá com uma taça de vinho, rindo alto ao telefone e falando de compras caras, como se o mundo fosse um brinquedo. E quando o viu entrar, desligou com um sorriso radiante que não tocava os olhos. Hoje, amor, chegou tarde hoje. O perfume doce enjoava, e quando ela tentou dar um beijo, ele virou o rosto de leve, deixando o contato cair na bochecha. Reunião difícil. Estou exausto. Fernanda revirou os olhos e voltou ao sofá, e Álvaro subiu as escadas, sentindo cada degrau pesar como uma decisão. Entrou no quarto, deixou o terno no chão e foi para o banho. Mas a água quente não lavava a sensação de sujeira, porque ele dormia ao lado do inimigo. Então esperou Fernanda subir, fazer seu ritual de cremes, deitar e finalmente respirar pesado no sono. E quando a casa mergulhou no silêncio da madrugada, Álvaro se levantou, sentindo que algo dentro dele tinha atravessado um ponto sem volta, e naquela quietude sombria ele se preparava para o que viria, porque agora sabia exatamente quem ela era.
A casa dormia quando Álvaro deslizou para fora da cama. O chão frio, mantendo sua mente alerta enquanto cada passo o levava para mais longe da mentira que tinha dividido sua vida. E no closet o cofre de Fernanda aguardava silencioso, guardando segredos que ela nunca imaginou que seriam vistos. E ele digitou a data do casamento com um gosto amargo de ironia, ouvindo o bip seco que abriu a porta pesada de metal. Dentro havia caixas de veludo, passaportes e documentos, mas quando ele abriu a caixa azul, o colar de diamantes estava ali, intacto, brilhando na penumbra, a prova definitiva de que Lara fora destruída por um crime que nunca existiu. Ao afastar a caixa, ele encontrou uma pasta de couro escondida no fundo, algo que Fernanda jamais tocaria por odiar qualquer papel que não fosse luxo. E quando Álvaro a abriu, sentiu as pernas fraquejarem. Eram extratos bancários de uma conta desconhecida, transferências que se repetiam mês após mês, valores altos saindo da conta conjunta direto para o nome da mãe de Fernanda, e no fim, a soma ultrapassava 2 milhões. Dinheiro drenado enquanto ele trabalhava até a exaustão. O ódio que cresceu nele não era cego, era lúcido, porque agora ele entendia que Fernanda não era apenas cruel. Ela era uma ladra que usava o amor como disfarce. E Lara tinha sido descartada porque talvez tivesse visto demais, ou porque a honestidade dela era uma ameaça. E naquele silêncio pesado do quarto, Álvaro decidiu que aquilo não terminaria em silêncio, porque algumas verdades precisam explodir para que a justiça finalmente encontre o caminho. E madrugada terminou em silêncio absoluto, depois que Álvaro fechou o cofre, deitando ao lado de Fernanda, enquanto o som da tranca ainda ecoava dentro dele como um disparo. E quando ela virou de costas no sono, uma única lágrima quente escorreu pelo canto do seu olho, marcando o fim do homem que ele tinha sido até aquela noite, porque o marido apaixonado tinha morrido ali. E no lugar dele nascia alguém que não recuaria. No dia seguinte, começou a guerra silenciosa, e durante 30 dias, Álvaro se transformou em um fantasma educado dentro da própria casa, sorrindo nos momentos certos, concordando quando Fernanda reclamava das festas fúteis e das novas empregadas que nunca duravam, enquanto por dentro ele só contava números e provas. E quando ela comentou com desprezo que ele estava ficando mais dócil, ele sorriu um sorriso que não alcançava os olhos. Acho que finalmente entendi como as coisas funcionam. Enquanto Fernanda saía para o clube ou para o shopping, Álvaro ia para o escritório, e a sala de reuniões do último andar virou um quartel de guerra. 2 advogados e um contador forense trabalhavam em silêncio sobre uma mesa coberta de papéis. Cada extrato, cada transferência escondida para a conta da mãe de Fernanda, cada nota fiscal de joias que ela dizia ter ganhado de amigas, tudo sendo mapeado com precisão cirúrgica, até que o contador ergueu os olhos. O rombo é maior do que imaginávamos. Ela não só desviava dinheiro, como falsificou sua assinatura em hipotecas de imóveis comerciais. Isso é crime federal. Álvaro não sentiu raiva naquele momento. Sentiu uma calma metálica, a certeza de que agora nada poderia salvar Fernanda do que estava por vir, porque a verdade já estava inteira sobre aquela mesa. As manhãs de Álvaro eram de guerra, cada centavo rastreado com precisão, cada fio solto puxado até revelar a verdade inteira. Mas as tardes se tornaram refúgio, e 3 vezes por semana ele inventava uma desculpa qualquer para sair mais cedo e dirigir até o apart hotel, onde Lara e Lucas agora respiravam um ar menos pesado. Ali, ele deixava cair a armadura de empresário, tirava o paletó, afrouxava a gravata e se sentava no chão do carpete para ajudar o menino com a lição, enquanto a pizza, ainda quente, servia de quadro negro improvisado. Eu uso fatias para explicar frações, garoto. É a linguagem universal. Lucas ria com a boca suja de molho, dizendo que o tio Álvaro explicava melhor do que a professora.
E Lara observava aquela cena da pequena cozinha com os olhos marejados, o corpo mais forte, a pele mais corada, o cabelo limpo outra vez. Mas a sombra ainda morava no olhar dela, uma memória que não se apaga rápido. Numa tarde chuvosa, enquanto o menino se distraía com a televisão, Álvaro a chamou para a mesa e falou sem rodeios. Eu abri uma fundação, Lara. Projeto Novos Caminhos. Vamos tirar pessoas da rua e devolver dignidade. Preciso de alguém que receba essas pessoas com humanidade, alguém que entenda a dor de não ter um teto. Ela riu nervosa, dizendo em primeira pessoa que mal tinha terminado a escola, que só sabia limpar e cozinhar, que não falava bonito nem mexia em computador. E o silêncio se espalhou pela sala, até o som da chuva bater no vidro. Você sabe o que é dormir no papelão, Lara? Sabe o que é pedir comida e sentir vergonha? É exatamente por isso que eu quero você. Ela baixou a cabeça, sentindo as palavras entrarem como um abraço que não dói, e naquela quietude simples nasceu algo que nenhuma fortuna compra, a certeza de que a vida ainda podia recomeçar, mesmo depois de tudo. Álvaro explicou que nenhum diploma ensina empatia, que podia contratar secretárias, professores e consultores, mas não alguém que sentisse a dor alheia como Lara sentia. E quando perguntou se ela aceitava, as lágrimas que caíram não eram de medo, eram de dignidade voltando ao lugar. Eu vou dar o meu sangue, seu Álvaro. Eu não vou decepcionar o senhor. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, sentindo um calor real que não lembrava mais. E naquele gesto simples havia mais verdade do que em anos de um casamento vazio. Em casa, Fernanda começou a perceber a mudança, não como culpa, mas como ameaça à própria vaidade. E numa noite de segunda-feira, ela comentou que ele estava diferente, mais leve, usando um vestido de seda vermelho que tentava puxar seus olhos de volta. Está tendo um caso, Álvaro. Ele bebeu o vinho devagar e respondeu que estava focado em um projeto que mudaria sua vida. E quando ela reclamou do aniversário de 9 anos e falou de um anel caro, ele colocou a taça na mesa e prometeu um presente inesquecível. Na manhã seguinte, ainda antes do sol, enquanto Fernanda dormia com a máscara nos olhos, Álvaro se vestiu em silêncio, fez a barba, colocou seu melhor terno e desceu para a cozinha. A luz clara da manhã revelando o mármore impecável. E de dentro da pasta, ele tirou um envelope grosso com os papéis do divórcio e o dossiê completo das fraudes. Mas ainda faltava algo. Então ele retirou do bolso uma fotografia impressa. A prova final que colocaria um espelho na frente da mulher que tinha destruído tantas vidas. A fotografia que Álvaro tirara naquela noite agora repousava sobre o envelope pardo, mostrando o colar de diamantes intacto dentro da caixa aveludada, com data e hora gravadas no canto. E aquela imagem dizia tudo sem precisar de palavras, porque ali estava a prova de que a história que Fernanda havia vendido ao mundo era uma mentira inteira. Ele deixou o conjunto no centro da mesa onde ela tomava o café e saiu sem olhar para trás, sentindo apenas o alívio de quem solta um peso antigo. Enquanto dirigia em direção à fundação, imaginou a cena que aconteceria em poucos minutos. Fernanda descendo as escadas ainda sonolenta, segurando a xícara, encontrando o envelope e a foto. O castelo de cartas ruindo no silêncio da cozinha. O grito que ecoaria na mansão vazia seria apenas o som de uma verdade tardia. Na mesa de mármore, os extratos com assinaturas falsificadas se espalhariam como cartas marcadas. E quando ela tentasse ligar, o telefone cairia no chão, porque o destino não aceita negociações. A resposta do advogado da família chegaria seca e definitiva, falando de crimes e provas irrefutáveis, deixando claro que a única saída era assinar o divórcio, devolver cada centavo e sair em 24 horas, sem pensão, apenas com a liberdade que restava.
Fernanda ficaria sentada, olhando para o nada, entendendo que o império que construiu com mentiras havia desmoronado em uma única manhã. 2 meses depois, o céu cinzento cobria a saída do tribunal. E Álvaro desceu as escadarias, ajustando o botão do paletó, sem raiva e sem prazer, apenas com a certeza fria de que a justiça, quando enfim chega, não faz barulho, apenas muda destinos. Álvaro caminhava para fora do tribunal, sentindo o corpo mais leve, como se tivesse deixado para trás um peso antigo, quando uma voz o chamou e ele girou lentamente, vendo Fernanda correr em sua direção. Não mais a mulher das colunas sociais, mas alguém de rabo de cavalo mal feito, sem maquiagem, vestindo um casaco simples que denunciava dias difíceis. Ela parou diante dele, ofegante, os olhos vermelhos de choro, tentando tocar sua mão enquanto dizia em primeira pessoa que estava morando em um pequeno apartamento na periferia, que a mãe a tinha rejeitado e que não tinha mais nada. Álvaro manteve a distância e respondeu com uma calma que não machucava, lembrando que tinham sido anos de mentiras, e quando ela jurou que podia mudar, que ainda o amava, ele olhou dentro do desespero dela e viu apenas o medo de perder conforto, não amor. Você ama o que eu posso comprar? Quando ele falou de Lara, a expressão de Fernanda endureceu, porque aquilo não tinha sido um erro, tinha sido maldade, e maldade não tem cura. Então, ele explicou que o acordo exigia uma retratação pública em 3 jornais, limpando o nome de Lara no dia seguinte. Fernanda caiu de joelhos na calçada, chorando diante de todos. Uma cena que ela mesma teria desprezado meses antes, e Álvaro sentiu apenas uma pena distante, a pena que se sente por um estranho. Então disse em primeira pessoa que a perdoava para ter paz, mas que ela não fazia mais parte da sua vida e se afastou sem olhar para trás, enquanto o mundo dela desmoronava e o de Lara começava a florescer na sede da fundação. Na sede da fundação, Lara já não era a mulher assustada de antes. Vestia calça social preta e camisa branca impecável, caminhando pelos corredores com uma prancheta, orientando voluntários e acolhendo famílias. E Álvaro gostava de observá-la pela porta de vidro, vendo como ela tocava os ombros das pessoas e se abaixava para falar com as crianças na altura dos olhos, irradiando uma luz que sua antiga mansão nunca teve. Depois de um dia exaustivo de doações, só os 2 ficaram no salão, empilhando cadeiras, e ela comentou com orgulho que Lucas tinha tirado nota máxima em geografia e que queria ser engenheiro para construir casas para quem não tem. Álvaro sorriu, dizendo que o menino era um gênio e que tinha uma mãe mais forte do que imaginava. E o silêncio que caiu foi confortável, cheio de coisas não ditas, até Lara se virar para ele, limpando as mãos na calça e falando em primeira pessoa que ele tinha salvado sua vida, devolvido sua dignidade e cuidado de seu filho. Ele deu um passo à frente e respondeu que tinha sido ela quem tinha lhe ensinado o valor real das coisas, porque antes vivia cercado de luxo e vazio. Eles estavam próximos o bastante para que ele sentisse o perfume simples de sabonete, cheiro de casa, e quis dizer que estava apaixonado, mas o medo de parecer que estava cobrando gratidão o segurou, até Lara perceber a hesitação e sorrir de um jeito travesso. O senhor vai ficar aí me olhando com essa cara ou vai me convidar para um café? Álvaro riu de verdade e respondeu que café não bastava, que queria jantar, o melhor da cidade, enquanto o futuro, pela primeira vez, parecia um lugar possível. O silêncio durou apenas 1 segundo. Foi quebrado pela voz de Lucas, gritando lá do fundo, com a espontaneidade de quem não carrega o peso do mundo nos ombros. Aceita logo, mãe. Eu quero bolo. O salão inteiro caiu na gargalhada. Momento tenso se dissolveu em alegria. Lara, com os olhos marejados, riu e chorou ao mesmo tempo. Ela puxou Álvaro pela lapela do paletó e o beijou. Não foi um beijo de cinema. Foi melhor. Foi um beijo real.
Um beijo que carregava dor superada, escolhas difíceis, perdão e esperança. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. A 1000 vezes sim. O público explodiu em aplausos. Fogos de artifício cortaram o céu noturno. Álvaro abraçou Lara e Lucas, agora sua família de verdade. Ele ergueu os olhos para o céu, em silêncio, como se agradecesse aquele sinal vermelho que o fez parar no momento certo da vida. Porque a vida não é sobre o quão rápido você corre. É sobre ter coragem de parar, olhar para o lado e estender a mão quando o destino coloca a pessoa certa no seu caminho. Às vezes, o amor da sua vida não chega em um carro de luxo. Às vezes ele vem disfarçado de acaso, só esperando que você tenha coragem de enxergar. E Álvaro enxergou. Às vezes, a vida nos coloca em rotas que parecem perfeitas por fora, mas vazias por dentro. A história de Ricardo e Carmen nos lembra que sucesso não é aquilo que brilha, é aquilo que sustenta. Não importa de onde você vem, nem o que você perdeu. O que realmente importa é o que você decide fazer quando percebe que algo precisa mudar. Sempre existe um novo começo esperando por quem tem coragem de olhar para o lado e seguir um caminho diferente. Se essa história tocou você de alguma forma, lembre-se, dignidade, empatia e verdade constroem vidas muito mais sólidas do que qualquer fortuna. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários o que mais te marcou nessa jornada. Sua interação ajuda o canal a crescer e a levar mais histórias como essa para mais pessoas.